Alô! Seja muito bem-vindo! Aqui é o professor Carlos Mainardes e você está no Physics Box. E hoje eu trago uma aula sobre força resultante centrípeta. No caso, eu escolhi um caso de força resultante centrípeta que é o pêndulo cônico, beleza? Só antes de começar essa aula, eu peço aí o seu like para o nosso canal, ajuda o Physics Box com o seu like. Você pode compartilhar com seus colegas essa aula. Se você não está inscrito, se inscreve para saber de todas as novidades. E está chegando aí o nosso curso de Física aqui do Physics Box, Preparo para Enem, para vestibulares, Preparo em Alta Performance. É para detonar no Enem no vestibular. Mas em breve eu trago mais notícias sobre isso aí. Vamos lá, vamos ver aí como é que fica essa história de pêndulo cônico. No pêndulo cônico, então, nós temos aqui o corpo, que ele está preso por uma corda e ele gira, mas observe que o movimento descreve no espaço um cone, por isso o nome pêndulo cônico. Nesse caso, diferente do pêndulo simples, em que nós temos o ponto dos extremos em que a velocidade anula, no pêndulo cônico nós não temos essa situação da velocidade nula em nenhum momento. Então, analisando nesse movimento, o que nós temos? Nós temos a força-peso vertical para baixo e aqui nós temos a tração através do fio. Observe que aqui essas duas forças elas serão somadas e pela regra, então, do paralelogramo, que é uma soma vetorial, a soma das duas gera a resultante, que é uma resultante centrípeta. Então, a força resultante é a força centrípeta. Nesse caso aqui, eu mostro então para você, transportando os vetores, e aqui eu coloquei maior apenas para efeito de visualização, porque é o mesmo vetor, apenas de tamanho maior, mas isso não alterou o módulo, tá? Então, eu tenho aqui o vetor tração, que vai somar ao vetor peso e a soma desses dois vetores. Então, aqui, fazendo pela regra do polígono, nos dá a resultante, que é a força centrípeta. Note que o ângulo que nós vemos aqui nessa primeira metade do triângulo é o próprio triângulo semelhante que nós temos aqui. Então, portanto, o mesmo ângulo. Aqui nós vemos que peso é cateto adjacente e força centrípeta é cateto oposto. A hipotenusa é a tração. Mas, considerando então o peso, que é um cateto adjacente, e a força centrípeta, que é cateto oposto, adjacente oposto, tangente. Eu posso dizer então que a tangente do ângulo é a força centrípeta dividido pelo peso, e isso aqui então me gera o seguinte, que a força centrípeta é o produto do peso pela tangente do ângulo. Vamos agora a uma aplicação sobre pêndulo cônico. Um pêndulo de massa 2 kg efetua um movimento circular uniforme em torno do centro C, suspenso por um fio ideal de comprimento 2 metros. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o ângulo que o fio forma com a vertical igual a α, determine: letra A, o raio da curva descrita. Letra B, a intensidade da força de tração. Letra C, a intensidade da resultante. E letra D, a velocidade escalar do corpo. E para essa situação, então, nós começamos a considerar L aqui o comprimento do fio. Observe que nós temos, como é descrito uma circunferência, da borda da circunferência até o centro, nós temos aqui o raio. E no item A, o nosso objetivo é justamente determinar o raio da curva descrita. Observando aqui essa figura, que é esse triângulo, em relação ao ângulo, L é a hipotenusa, R é o cateto oposto. Hipotenusa e cateto oposto se relacionam através do seno. Eu posso dizer então que seno de α é R sobre L, o seno vale 0,6, o L, que é o comprimento da corda, vale 2 metros, substituindo eu tenho 0,6 no seno, 2 no L, aqui é o meu raio que fica facilmente descoberto fazendo a multiplicação. Raio igual a 1,2 metros.
No item B, nós devemos determinar a força de tração. Então, observe aqui, na nossa dedução anterior, em que nós podemos considerar aqui, agindo sobre o corpo, a força de tração, a força-peso, e como eu já mostrei a você, a soma da tração com a peso vai dar a força resultante centrípeta, que é o que a gente vê aqui nesses vetores assim colocados. Uma vez que a gente passa aqui para essa situação em que nós os apresentamos, formando um triângulo e, portanto, numa regra do polígono. Observe que aqui, então, o que nós temos? A tração é a hipotenusa, o peso, como a massa aqui é 2 kg, o peso é conhecido, ele é o cateto adjacente. Com a hipotenusa e cateto adjacente em relação ao ângulo, então nós podemos usar a função trigonométrica cosseno, de forma que cosseno do ângulo é o cateto, no caso, adjacente, pela hipotenusa, que é a tração. Então, observe que, passando o t multiplicando o cosseno, eu fico com t cosseno igual ao peso, que é mg. E agora, substituindo, o que eu tenho? Cosseno foi dado 0,8, a massa do corpo é 2, a gravidade é 10. E nós temos, então, que a tração fica 20 sobre 0,8. Concluímos que a tração vale 25 newtons. O item C pede para nós fornecermos a intensidade da força resultante, nesse caso a resultante centrípeta. Observe aqui no nosso arranjo de forças, em que a tração através do fio, ela se propaga no fio, nós temos o peso vertical para baixo, aqui temos o vetor força centrípeta, em que nós temos essa relação, e por aqui nós vemos que nós podemos utilizar tanto uma relação seno, relacionando, no caso, o cateto oposto com a hipotenusa, como até mesmo tangente, relacionando o cateto oposto com o cateto adjacente. Porém, como foi fornecido apenas valores de seno e cosseno e não a tangente, então eu vou utilizar a relação seno, aqui ó, entre a tração e a força centrípeta, de modo que eu posso dizer que o seno do ângulo alfa é o cateto oposto força centrípeta pela tração. Desse modo, observe que o seno é 0,6, a força centrípeta é o que eu pretendo determinar, e a tração, na tela anterior, a gente viu que vale 25 newtons. Quando eu jogo 25 multiplicando 0,6, eu chego na força centrípeta de 15 newtons. E no item D, para fechar esse problema, nós vamos determinar a velocidade escalar do corpo. Mas agora fica fácil, porque nós já determinamos a força centrípeta. E nesse caso aqui, o que nós temos? Observe, a velocidade, aqui ela é tangente à trajetória, a força centrípeta, que nós já conhecemos, aponta para o centro. E aqui nós temos que a força centrípeta é mv ao quadrado dividido pelo raio. Aqui para a solução, então, nós sabemos que a força centrípeta vale 15 newtons, determinada na tela anterior. A massa é de 2 kg e nós já determinamos o raio no item A, que vale 1,2 metros. E com isso, velocidade ao quadrado é a nossa incógnita. Substituindo, então, eu tenho 15, que é igual a 2 da massa, velocidade ao quadrado sobre 1,2. Aqui, quando eu multiplicar 15 por 1,2 e jogar o 2 dividindo, o que eu terei? 18 é o produto 15 vezes 1,2, que divididos por 2 dá 9. E aí eu encontro uma velocidade tangencial para esse corpo de 3 metros por segundo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicalbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.